Uma amiga uma vez falou que a herança das pessoas pretas, pobres e faveladas não são heranças palpáveis, não são heranças valiosas financeiramente falando, mas são heranças culturais. Pensa na potência dessa frase. Uma pessoa pobre, periférica, ela recebe da família, né, da ancestralidade como um todo, uma herança muito importante, que é a possibilidade de criar, a possibilidade de sonhar e a possibilidade de saber fazer, no jeitinho da coisa, o que a gente diria que aí no mercado de trabalho que é estratégia, que é, sei lá o que, das skills, mas a gente pode falar facilmente que é a facilidade de desenrolar, falando assim. Então, pensa em você, que tem ali a sua família, que não é uma família rica, não é uma família abastada, nunca foi. Mas você cresceu, eu, por exemplo, vou pegar a minha realidade. Cresci vendo meu pai e a minha mãe sustentando 3 bocas dentro de casa, mais as 2 deles, com pouquíssimo dinheiro. Não romantizando de forma alguma o que um pai de família e uma mãe de família precisa fazer e o quanto eles precisam se dedicar para conseguir colocar comida na mesa para os filhos e para eles mesmos, mas eles faziam acontecer. E dizer que isso era só milagre de Deus, porque apareceu. A minha mãe usava muito essa frase, Deus proverá. Ela sempre falava isso. E claro, não vou debochar da fé de ninguém, realmente. A gente cresceu numa família evangélica, a gente falava que Deus ia fazer acontecer e tudo mais. Porém, ela e o meu pai se viravam nos 30 somente com esse poder do desenrolado, de se enfiar em lugares, de falar com as pessoas, de se comunicar, de fazer acontecer para conseguir sustentar a gente. Resultado, somos hoje pessoas crescidas, incríveis, todo mundo se encaminhando para ter suas próprias vidas, suas próprias famílias, e deu tudo certo. Mas eu fico pensando hoje no tanto de gente que tem essa herança, porque todo preto pobre periférico tem essa herança, que é a herança cultural, que é a herança da estratégia, é essa herança da sagacidade, de saber sobreviver. E muitos têm desperdiçado e parado somente na sobrevivência, né? A gente vai falar, eu sei, é muito difícil, gente. Foi como eu falei, eles conseguiram sobreviver, fazer com que a gente sobrevivesse, mas também conseguiram colocar estudos, conseguiram colocar noção na nossa cabeça, conseguiram colocar essa vontade de fazer acontecer e melhorar a própria vida, o que já é muito importante. Então a gente cresceu com essa gana, sabe? Pessoas de periferia, você vai ver hoje as pessoas que cresceram em periferias e conseguiram se tornar grandes artistas, grandes esportistas, grandes pessoas da comunicação, enfim, vai procurar em qualquer área e você vai ver que muitas dessas pessoas tiveram realidades pobres, mas conseguiram passar por inúmeros desafios e mudar a sua própria realidade. Beleza? E hoje eu vejo muita gente, principalmente mulheres, desperdiçando essa sagacidade, essa herança cultural da criatividade, por exemplo, somente para sobreviver. Então, quando você pega a profissional que faz ali no bairro a unha, que faz o cabelo, que faz a sobrancelha, o barbeiro, o mototáxi, eles estão fazendo o dinheiro para sobreviver. Mas em qual momento você pode mudar a sua estratégia e pensar além da sobrevivência? Porque todos nós podemos. E não vou falar de meritocracia, eu sei, gente, as oportunidades são muito fechadas, são escassas quase. Mas tudo começa também sobre a nossa capacidade de pensar além. No livro que eu leio e releio 300 mil vezes, O Defeito de Cor, a protagonista, Kendé, ela fala que ela estava naquele momento do livro vivendo momentos absurdos, assim, que qualquer outro preto olhava e pensava que era impossível, que não se considerava capaz. Mas não se considerar capaz porque não era de fato capaz, não tinha habilidade para aquilo. Mas não se considerava capaz porque não via possibilidades daquilo acontecer com eles. Quando a gente cresce com uma realidade difícil, de vulnerabilidade, a gente limita muito as nossas opções. A gente pensa, é muito difícil, não vai dar.
Ai, é muito desgastante. Nesse momento em que eu poderia estar fazendo mais dinheiro para colocar o pão na mesa, eu vou ter que me dedicar para estudar, vai ser muito dificultoso. Sabe? Existem muitas barreiras, mas eu arrisco a dizer, e vai ter gente que vai discordar, que a maior barreira é muito a barreira que a gente coloca na nossa cabeça, a barreira mental. Se em algum momento da minha trajetória eu coloco na minha cabeça que a minha realidade não vai mudar, um minuto que a gata tá querendo sair bem na hora que eu gravo. Tudo acontece na hora que eu decido gravar, tá, gente? Só falando pra vocês. Vai, filha. Se você não cabe aí, ela tá balofa e ela quer caber em lugares que ela não cabe. Olha o mindset dela. Ela colocou na cabeça que ela é capaz. E coube, porque eu abri a porta pra ela. Imagina se ela não tenta passar por essa porta. Eu não ia saber que ela queria passar. Ó, tá ali agitando. Enfim, deixa eu contar um pouco da minha trajetória, porque poucas pessoas conhecem a fundo, né? A gente hoje faz coisa pra internet, trabalha com publicidade, está ocupando espaços que são espaços bem legais e diferentes. Então a gente acaba olhando assim, ah, essa daí é uma patricinha. Muita gente acha que eu sou uma patricinha. Sempre tive essa cara, essa marra, mas a minha realidade nunca foi uma realidade abastada, sabe? Quando eu entrei pra faculdade, eu não tinha dinheiro pra ir pra faculdade. Eu pegava o Rio Card, que o governo não assiste esse vídeo. Pegava o Rio Card do meu primo, passava fingindo assim na biometria, que tava tentando passar meu dedo não passava, eu passava mesmo assim depois de 4 tentativas. E eu ia estudar. Depois que o meu primo precisou do Rio Card, eu comecei a vender doce, vendi salgado, vendi bala e fine na faculdade para conseguir fazer o dinheiro da passagem do dia seguinte para continuar indo. Às vezes algumas pessoas ajudavam. Teve uma menina que uma vez me deu o Rio Card, que tinha dinheiro sobrando para eu continuar indo para a faculdade. Então quem não conseguia ajudar com dinheiro comprando, me ajudava de outras formas. Já teve um rapaz que me deu o dinheiro da passagem inteira. E assim, porque eu meti a cara pra fazer acontecer. A minha opção era não ir mais pra faculdade ou fazer dinheiro aparecer pra eu ir pra faculdade. A primeira opção de não ir, eu nunca aceitei. Porque a partir do momento que eu passei numa universidade pública, por mais que fosse distante da minha casa, eu falei, eu vou concluir. Nada, gente, nunca passou pela minha cabeça trancar o meu curso, nunca passou pela minha cabeça não ir para as aulas, sabe? Eu sempre coloquei isso como a única meta possível, era a única coisa que eu tinha que fazer. Pensando nisso, ok, fui e fiz. E aí, se eu não tenho essa sagacidade, esse desenrolo já, essa herança, né, de se virar que eu recebi dos meus pais, que receberam dos meus avós e por aí vai, eu simplesmente coloco aquilo como uma limitação e não vou. A minha vida hoje poderia ser completamente diferente, efeito borboleta, sabe? Poderia parar. Uma vez eu tentei um emprego que ele era CLT total, todas as horas de trabalho possíveis, com 15 minutos para almoço, telemarketing, tinha que trabalhar com meta. Quando começou a interferir na minha faculdade, eu falei, acabou aqui, fui, não vou mais. Porque a partir desse negócio de meta, você tem que ficar mais tempo. A minha faculdade era tarde e noite. Não, consegui, acabou. O meu objetivo era um. Então, aproveitando dessa minha sagacidade, que eu sei que é uma herança, eu sempre vi os meus pais fazendo acontecer. Então, na minha cabeça, a única coisa que eu tinha que fazer era conseguir o dinheiro de passagem. Os meus pais conseguiam dinheiro de passagem, dinheiro para pagar luz, dinheiro para pagar condomínio, dinheiro para a gente se alimentar. E de vez em quando a gente ainda conseguia comprar uma pizza no domingo depois do culto. Eu sei que as nossas realidades eram muito diferentes, o valor, né, do dinheiro foi aumentando com o passar do tempo, mas quando eu coloquei na minha cabeça que 2 pessoas em trabalhos completamente insalubres faziam de tudo para conseguir me criar, eu nunca coloquei barreiras para mim. O Yamal esses dias falou assim, perguntaram para ele sobre a pressão de estar jogando uma Copa com 18 anos, ele falou, pressão, quem sofreu foi a minha mãe, que ela me teve com 16 anos de idade. Eu só tenho que pegar e jogar bola, sabe? Hoje reconhecer que os meus limites, as minhas limitações são até tranquilas, referente ao que os meus ancestrais precisaram passar, sabe? Então, de forma alguma eu vou negligenciar e vou negar as minhas oportunidades e me limitar a dizer, ai, não dá. Pra mim é um desrespeito comigo e com muitas outras pessoas que vieram. Mas o assunto não é esse, tá?
quero falar sobre você precisa começar a aproveitar as oportunidades, começar a criar estratégias em cima dessas oportunidades, não somente para você sobreviver, nega, você precisa prosperar e você vai. Você precisa criar do nada as possibilidades para fazer com que você continue o seu caminho e continue se orgulhando do que, sabe, os seus pais construíram, que seus ancestrais construíram, que você vai se orgulhar e vai passar para outras pessoas. Você não pode se limitar a somente existir. Perder o seu tempo com coisas que não vão colaborar. Eu sei que todo mundo precisa ter o seu momento de lazer. Você vai ter também. Mas às vezes você vai precisar dizer alguns nãos, como eu já disse em outro vídeo, para você poder viver os sims que você quer. Enquanto eu estava vendendo Fini na faculdade, muitos amigos meus estavam indo para a chopada, estavam tomando o litrão ali antes da aula começar, sabe? Estavam bandejando, estavam conversando sobre inúmeros outros assuntos que eu gostaria de estar por perto, eu gostaria de participar, mas eu tinha um propósito. E não romantizando, jamais vou romantizar o que as pessoas pretas, periféricas e pobres precisam fazer para se sustentar. Mas eu preciso te dizer que a sua capacidade de se desenvolver em determinados espaços, uma sagacidade, um jeitinho que a gente tem, a gente sabe que a gente tem, ela pode te levar para lugares inimagináveis, sabe? Lugares que você não consegue imaginar, mas que eles são sim possíveis. Vão te levar a situações que, embora você tenha essa venda social nos olhos, que vão te limitar e dizer, isso não é para você, você vai fazer assim e vai fazer acontecer. Sobe quem der, pode subir. Hoje eu tenho aqui minhas 2 gatas. Então, se você tem uma criatividade, se você tem uma cara de pau, se você tem qualquer pensamento que possa fazer com que você prospere, não só sobreviva, você vai agarrar sim e vai fazer. Hoje em dia, essas oportunidades são maiores para quem pega e faz a divulgação do seu próprio trabalho por meio da internet e redes sociais, você vai colocar a cara para fazer. Porque eu tenho vergonha. Vergonha nunca deu dinheiro para ninguém, gente. Enquanto tiver, assim como teve, o rapaz hoje me abordou e falou, princesa, Spice Girls e caramba, tô aqui vendendo a minha abalamentos. Comprei abalamentos porque eu sei o que ia vender, assim, para se sobreviver e para se sustentar. Mas eu sei que ele também não vai parar por ali, porque com essa comunicação que ele tem, ele me ganhou. Se ele chega igual um coitado, vai comprar, não vai comprar. Não, ele veio, me abordou. Às vezes você tá ali conversando e bebendo uma cerveja, você fica, que chato, já vai vender. Mas, gente, a sua realidade não é a mesma do outro. Então ele tá ali botando a cara. A pessoa precisa perder o orgulho dela pra botar a cara pra vender alguma coisa. Ela precisa desenvolver a comunicação, a sagacidade. Ela precisa ir lá e comprar o produto mais barato. E era assim que eu fazia. Era assim que se faz. Você não precisa se sujeitar à situação econômica, social que está prevista para você. Você não pode, na verdade, de jeito nenhum aceitar, porque dá para ir muito além. Se você consegue se sustentar com esse dinheiro que você faz brotar do zero, essa mesma capacidade que faz você se sustentar, ela vai fazer você prosperar e ir para outros lugares. Então você não pode parar, você não pode se limitar. Tem muitas pessoas que eu hoje, eu olho assim pra trás e eu penso, nossa, essa pessoa tinha um potencial absurdo, e eu ficava, cara, o que será que essa pessoa vai fazer? Eu sempre fui de imaginar futuro, sabe? E, daqui a tantos anos vou estar assim, assim. E quando eu olho para certas pessoas, eu vejo o potencial sendo desperdiçado só com essa limitação de vou conseguir o dinheiro do mês. Se você tem a possibilidade de conseguir o dinheiro do mês e conseguir o dinheiro do mês, você vai fazer uma estratégia mirabolante que for, você vai dar o seu jeito para fazer com que comece a sobrar. É pensar além. Hoje eu vejo muitas mulheres se limitando muito por conta do perfeccionismo. Porque eu quero fazer, mas eu não tenho a câmera ideal. Eu quero fazer, mas eu não tenho o jeito, não sei o que. Gente, simplesmente faça. Se você teve a capacidade para ter uma ideia, você vai colocar essa ideia em prática, porque senão a ideia vai ir para outra pessoa. Aí aquele papo que a gente teve. Tenho a ideia, sou criativa, mas não tenho os recursos. Você vai ter uma ideia para fazer com que os recursos apareçam. Simples, acabou. Nessa de que eu falei que eu comecei a vender Fini,
uma vez só a minha mãe me deu o dinheiro da primeira caixa que eu precisei comprar. Uma vez. Minha mãe que trabalhava na época. Falei, mãe, a senhora consegue esse dinheiro para eu comprar? Acabou. Comprei uma caixa, vendi, consegui meu lucro, comecei a comprar as outras caixas, vendi. Pra mim era isso. O meu objetivo era conseguir o dinheiro da passagem. Teve momentos que eu comecei a comprar mais e ir para lugares estratégicos para vender mais, faturar mais, e depois já não era mais só o dinheiro da passagem. Depois eu comecei a pagar o meu cartão, que eu comprava um negocinho ou outro. Teve um mês que eu lembro perfeitamente que, assim, minha mãe fez uma compra para casa com o meu cartão de crédito e eu fiquei desesperada. Falei, como eu vou pagar isso? Dei o meu jeito. Paguei o cartão de crédito. Então, assim, vendendo Fini, gente, eu juro, na faculdade. Recebia vários nãos. Tinha gente que olhava assim e pensava, ai, que saco, né? Dentro da faculdade, tá aqui me abordando. E eu preferia abordar pessoa por pessoa para falar, porque era isso, né? Essa conversa. Gente, tô aqui fazendo faculdade, eu preciso continuar o semestre, tô vendendo para conseguir a minha passagem de amanhã. Se eu não falo com as pessoas e uso do meu dom de comunicação, esse mesmo dom que eu tô usando para falar com vocês hoje, eu já usei para vender bala. E consegui estar aqui hoje, porque por mais que eu esteja fazendo conteúdo na internet e seja a internet hoje que me dê retorno financeiro, se eu não tenho essa oratória perfeita, eu acho que eu não iria tão longe. E essa oratória eu consegui estudando, fazendo a minha faculdade, falando com as pessoas pessoalmente sobre a minha situação e pedindo para me ajudarem, de certa forma, né, comprando, que não sei o que. Na época eu nem fazia divulgação por internet, nem tinha rede social, na verdade, né, pessoal. Então era assim, a minha força de vontade, aproveitei do meu potencial de comunicação e comecei a pensar em estratégias para melhorar essa realidade. Agora imagina se eu fico só, vou só conseguir o dinheiro da passagem. Ou se eu falo, não dá, sabe, não vou. Nunca foi uma opção para mim parar justamente onde queriam que eu parasse. Porque de onde eu venho, você terminar o ensino médio já é o suficiente. Terminar o ensino médio, conseguir um emprego CLT e trabalhar pro resto da vida pros outros, lutar para conseguir comprar alguma coisa, uma casa, nem sei se é uma realidade possível hoje. Se já é difícil para mim, que tô fazendo um dinheiro além com a internet, imagina para mim que poderia estar hoje num CLT só, sabe? Comprar uma casa, imagina. Então, dessa realidade que eu venho, a gente ia botando coisa assim, ó, concluir ensino médio. Depois do ensino médio você consegue um emprego. Depois do emprego, é isso que vier lucro. Mas para mim, o depois do emprego, o ensino nunca foi lucro. Para mim sempre foram etapas. Que gente, eu não sei nem onde eu vou parar. Hoje eu tô fazendo o meu mestrado, já penso em continuar super estudando. E vai de doutorado, e vai de pós-doc, e vai de ocupar o Jornal Nacional, chegar na banca. Os caralho que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque assim, na minha cabeça, até o tempo que eu tenho de vida, eu posso ir para todas as possibilidades. E isso tudo na minha cabeça. Eu nunca vou me limitar. Eu nunca vou dizer que eu só quero ficar assim mesmo. Sabe? Porque para muitos é o ideal, pô. Tá criando conteúdo na internet e tá faturando dinheiro com isso, acabou. Sabe? Ela já alcançou tudo. Muita gente pensa assim. Mas para mim, o céu não é o limite. Eu vou cada vez além. O que eu puder fazer para me sentir bem comigo mesma, realizada, profissionalmente, pessoalmente, e sempre com essa vontade de fazer as coisas acontecerem, eu vou fazer. Porque tantas pessoas de toda a minha ancestralidade já foram limitadas muito cedo, sabe? Não só pensando nas pessoas negras, mas nas pessoas que realmente são pobres e não tiveram essa oportunidade. Tem gente que não tem a oportunidade de estudar e precisa sair da sua cidade, do seu território e ir fora. E eu não sei hoje, eu sei que falar é muito fácil, mas eu não sei hoje o que limita uma pessoa que tem a oportunidade de estudar pela internet. Gente, até pelo TikTok estão estudando hoje. Se você tem essa possibilidade, tem um celular na sua mão de fazer curso, todos os tipos de curso que o governo oferecia, eu fiz. Que faz um esporte, fiz ginástica rítmica, fiz curso de empreendedorismo, me inscrevi em curso de estética, me inscrevi em curso de idiomas, me inscrevi em curso de
para se capacitar para o mercado de trabalho, depois ia ser um jovem aprendiz, tudo, gente. Aparecia um negócio grátis, Senac, Sesc, Pronatec, tudo me enfiava. Era só uma internet para buscar um site e um sonho de melhorar a minha realidade de uma vez por todas, e isso me fez crescer. Eu sempre fui sonhadora, sempre fui estratégica. Não cabia em mim a minha vontade de crescer e é por isso que eu tô aqui. E além de tudo, eu sempre tive essa coisa do nosso jeitinho, o desenrolo, saber falar, saber com quem falar, saber me posicionar, saber limitar quando tiver que limitar. E isso que me manteve viva. Além do sonho, além da vontade. É aproveitar as características que eu tenho como uma pessoa que veio de periferia, uma pessoa que quando não tinha um ingrediente, pedia ao vizinho, se comunicava, falava com um ali, outro aqui, e pegava e fazia o ingrediente e fazia comida para comer. Tinha meses que a minha mãe não tinha dinheiro e ela pegava um fubá com o vizinho, ela fazia angu. De manhã era angu doce para o nosso café da manhã, de tarde era angu pro almoço, de noite era angu salgado por uma coisinha, às vezes uma salsicha. Mas você vai comer, minha filha, vocês vão comer. E ela fazia de uma forma, gente, que eu nem percebia que a gente estava em situação de vulnerabilidade, porque ficava gostoso. Ela fazia, sabe, enganava, né, entre aspas, a gente de uma forma. Era isso, angu o dia inteiro. Mas eu não percebia que aquilo era uma estratégia dela. Precisa pensar, principalmente, que hoje em dia qualquer um faz qualquer coisa. Tá tudo muito fácil, tá tudo muito entregue. E é isso, qualquer um vai fazer qualquer coisa, mas você tem o seu jeito, o seu potencial, a sua estratégia, o seu repertório, que pra mim é o mais importante, gente. Existem muitas de mim na internet, por exemplo. Existem muitas de vocês no mundo. Se você é da área da saúde, da educação, da área do esporte, existem outras como você. O que vai te diferenciar de todo o resto é o seu repertório, o que você adquiriu durante toda a sua vida, as suas referências, a forma que você vê o mundo. Isso vai te diferenciar, nunca vai ser igual de ninguém. E você vai pegar isso, você vai usar como uma estratégia para fazer o seu e para vencer através do seu potencial. Que seja no seu desenrolado, que seja na sua comunicação, que seja numa habilidade física, que seja numa ginga, o que for. Tem também nesse mesmo livro um momento que ela fala, olha, a ginga é nossa, muita gente vai pegar e vai jogar a capoeira. Mas quem tem ginga, que vai conseguir ganhar, que vai conseguir se destacar. O que é a ginga? Sabe? Cada um tem a sua. Você pode ir com um e você vai ter a sua ginga, você vai ter o seu desenrolado, a sua estratégia, o seu potencial. É do seu jeito que você vai fazer acontecer e se destacar. Porque hoje em dia qualquer um pode pegar e se enfiar lá na capoeira. Mas só quem tem a ginga. E isso serve para qualquer área. Só quem tem o potencial, a ginga, que vai conseguir fazer do jeito que precisa ser feito para conseguir prosperar. Aí agora você vai usar a sua ginga, que é a sua estratégia, somente para sobreviver. Isso quem fez já foram as pessoas que precisaram lutar muito antes de você, minha nega. Agora falando especificamente com as negas. Ginga para sobreviver já fizeram. Agora a sua ginga é para prosperar, acabou. Você está sobrevivendo, mas agora você vai além, vai usar essa sua sagacidade, esse seu potencial para desenrolar, para alcançar outros objetivos. O que é que você quer fazer com a sua vida? Onde você quer chegar? Você vai usar a memória, a ancestralidade, a cultura. O que for que você recebeu de herança dos seus ancestrais, você vai usar e você vai fazer acontecer. Porque eu fiz, mas não ficou perfeito, mas você fez, você executou, acabou. Não quero saber de síndrome de impostora, de querer tudo perfeito. Para você aperfeiçoar uma coisa, você precisa continuar fazendo. Não é a primeira tela de um artista que fica lindo e ele já vai expor e já vai, sabe, ganhar um prêmio. Hoje eu também vejo a dificuldade das pessoas em continuar. A dificuldade das pessoas em apreciar o processo.
Não é na primeira vez que você vai acertar e vai dar tudo certo. Infelizmente, a vida não é esse moranguinho gostoso. Então você continua. Você pega, você constrói, você adapta, você melhora, faz um ajuste aqui, outro ajuste ali. Mas se você não fizer, você simplesmente não vai chegar a lugar algum. Ah, porque ainda não tá tão bom. Foda-se. Mas você fez, você precisa fazer. Não tem como avaliar algo que não foi feito. Se ainda não tá tão bom, é porque você já fez. E é isso que vai pro mundo. Ficar esperando o momento ideal, o momento que tiver tudo perfeito, isso nunca vai chegar. Porque a partir do momento que você criou algo, você sempre vai ver, 2 segundos depois, você pode ter uma outra ideia. E aí você vai pensar, poderia ter sido. Então você faz outro. Não é querer alterar o que já foi feito. Faz esse, segurou, faz outro. Outro. Até chegar onde você quer, na perfeição que você quer. Mas a sua perfeição também precisa ser limitada, no caso. Eu quero chegar aqui. Chegou aqui, fez, entregou. Aí pro próximo, você faz melhor. Porque você ficar se cobrando dessa forma, querendo uma perfeição em algo que você está fazendo talvez pela primeira, segunda vez, isso não existe. Isso é síndrome da impostora. Isso só vai te travar, isso só vai te estagnar no mesmo lugar de sempre. Outra, não ter dificuldade ou medo de inovar também nas coisas que você faz. Se você tá vendo que um caminho não tá dando certo, você vai procurar outras referências, outras estratégias. Vou trazer de novo um exemplo familiar. A minha mãe já parou um tempo para ficar vendendo convênio médico. E aí ela saía de casa, ela pagava passagem para ir e não conseguia fechar convênio médico porque era uma época que as pessoas não estavam interessadas nisso. Ela não se demorou nesse emprego. Ela falou, isso aqui já teve a visão. Ela tentou, lembrando, tentou, fez, entendeu o que ia acontecer, teve a visão, falou, isso não vai dar, porque eu estou gastando mais dinheiro do que ganhando. Acabou. Pronto para a próxima. Fez outra estratégia. Então, sai assim da sua zona de conforto. Nem sempre vai ser uma delícia fazer algo que você precisa fazer para ganhar dinheiro ou para se destacar. Nem sempre vai ser gostoso, mas você precisa simplesmente se jogar, sair da zona de conforto, observar qual ponto você pode pegar como positivo dessa área tão desconfortável que você tá e transformar isso em algo positivo, trazer a sua fortaleza mesmo. Porque essa arte do gingado, do desenrolo, de tudo que a gente tá falando, é também ter estratégias para mudar a sua situação assim que você precisar mudar. É você estar ligado no que você precisa alterar, no que você precisa enxergar com outros olhos. É saber se sair na situação, gente. O que é a capoeira? Sabe? Tem golpes que vêm de repente, você... Pô, se você fez certo, se esquivou. Entendeu? Resumindo, não dá pra ficar no mesmo lugar, parada, pensando só em sobreviver. Porque uma hora, até essa sobrevivência vai te fazer mal. Pra você pegar as doenças do século, a depressão, a síndrome de coitada, de insuficiência. É um pulo, porque você não está tendo motivos pra continuar, sabe? Não se demora onde você não está se sentindo bem, confortável. Não aceite de forma alguma ficar estagnada, pensando somente em viver mais um dia. Acordar no dia seguinte e falar, é mais um dia que eu tenho que fazer acontecer. Não! Eu quero que você tenha estratégias e pensamentos futuros para que você durma e pense, amanhã é mais um dia que eu vou pegar e fazer. Até que um dia você acorde e fala, ai, mais um dia. Enfim... Se você tem o gingado, você tem toda essa herança cultural, a herança da memória, a herança da estratégia, o que for, gente, use isso a seu favor. Não perca tempo só acompanhando o sucesso dos outros, esquecendo de evoluir só porque você está ali ocupada o tempo todo só pensando em sobreviver e vendo as pessoas viverem. Eu quero muito que a nossa realidade mude, daqui a alguns anos tá, sabe, várias mulheres em outras posições, em outros cenários, principalmente as mulheres periféricas, as mulheres pretas. Mas a gente precisa principalmente mudar a nossa cabeça, entender que essa realidade é dolorosa, é dura, sim. Mas se você tem potencial para pensar
que você vai mudar a sua realidade, você tem potencial para criar a mudança. E é isso que você vai fazer.